Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem na casa de vocês, que vocês ainda continuem se cuidando e estudando bastante, tá certo? A aula de hoje, a aula de geografia, a gente vai finalizar a parte de climas, né? Lembra que a gente começou lá atrás, né? Falando primeiro sobre a diferença de tempo e clima, diferença de tempo e clima, né? Depois a gente falou dos elementos que compõem o clima. A aula passada a gente falou dos fatores do clima, que são aquelas condições que elas podem alterar um clima, certo? E para finalizar, a gente vê hoje na aula os climas do mundo, tá bom? Então, como a gente vai ver os climas que acontecem no mundo de forma geral, como comentei, ele vai ser um pouco mais generalizado, né, do que específico, né? Porque a gente está falando do mundo todo, tá certo? Então a gente fala que é uma visão mais global aí dos climas. Mas saiba, né? Quando a gente estuda cada país em particular, né? A gente vai vendo que tem mais climas específicos. Mas como a gente vai falar de climas do mundo, né? A gente fala aí de uma forma mais generalizada, tá certo? E é esses os climas que a gente vai ver hoje, tudo bem? Então, ó, todos os fatores vistos na aula passada modificam os elementos da atmosfera, resultando em diferentes tipos de clima. Então, quais climas que a gente vai falar hoje, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar alguma vez em alguma aula, né? Esses tipos de clima. Então, a gente vai classificar, vai trazer as características de cada um deles, certo? Então, ó, clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical, clima mediterrâneo, o clima temperado, o clima subpolar, o clima frio de montanha, o clima polar, faltou um R aqui, certo? E o clima desértico, tá ok? Então, se vocês quiserem acompanhar na apostila de vocês, também vai ter todas essas informações. E é o que eu sempre digo para vocês, né? Para a gente aliar essas duas informações, né? Eu mando os slides para vocês, vocês assistem às aulas, né? Mas é importante vocês também fazerem a leitura da apostila, porque a apostila é um material didático, tem uma leitura fácil, e daí vocês grifando lá, vocês conseguem guardar melhor o conteúdo, né? Entender melhor ainda o conteúdo. Então, eu sempre vou pedir para vocês, né? Assistir às aulas e também fazer a leitura da apostila, do livro didático, que ajuda bastante vocês, tá bom? Então, o que a gente viu, né? Que esses fatores aqui do clima, eles nos dão aqui tipos de climas diferentes ao redor do mundo, tá bom? Esses três primeiros aqui, ó, clima equatorial, clima tropical e o subtropical, a gente tem no Brasil, tá? Mas lembra que eu comentei com vocês? De forma aí generalizada, a gente vai ver, né? De uma forma mais geral, a gente vai ver do mundo. Mas quando a gente falar só do Brasil, por exemplo, vocês vão ver que vai aparecer climas novos, porque a gente vai falar, né, de uma área menor. Então fica uma coisa mais específica, por isso que aparecem tipos de climas diferentes. Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam aí com caneta, lápis na mão, para a gente começar a ver cada um deles, tá? Bom, gente, para a gente estudar o clima de uma região, a gente sempre vai falar muito de temperatura e a gente também vai falar de chuva, tá? Acostumem-se, ao invés de falar chuva, a gente sempre vai falar agora precipitação, tá bom? Precipitação é um nome mais bonito, né? Um nome um pouquinho mais científico, vamos assim falar, tá? Então, ó, eu coloquei aqui chuva, mas por favor, tentem lembrar que também é precipitação, tá? Então, como eu comentei, o climograma, né? Ele é uma ferramenta clássica de representação do clima, que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de determinada região. Através do climograma, pode-se representar graficamente as variações de temperatura e precipitações durante um determinado período de tempo, geralmente de um ano, né? Então, o que acontece, gente? Como a gente fala, né, de clima, que é tempo, que é temperatura e chuvas, certo? O que seria mais fácil para vocês conseguirem enxergar, né? Se eu falava, gente, olhem esses dados, eu pegaria uma tabela, por exemplo, cheia de número, com temperaturas do ano inteiro, e também uma outra coluna com dados de chuva do ano inteiro,
né? E aqui a gente tem um gráfico que a gente visualmente consegue ver essas informações, né? Então, ao invés de a gente ter uma tabela cheia de número, tá? Que não é o correto, mas ela dificulta a gente conseguir analisar essa informação de forma mais rápida, né? Então, para isso que serve o climograma, tudo bem? Me perdoe, tá? Ele vai servir para a gente conseguir ver chuva e temperatura de uma forma mais rápida, tá? Então, ó, o que é o climograma, gente? Ó, analisa junto comigo aqui, tá? A linha, que é essa linha vermelha aqui, ó, ela sempre vai trazer informação de temperatura, tá? E aqui as barrinhas em azul, ou melhor, as colunas, né, são a chuva, tá? E o climograma, geralmente, né, mas vocês vão perceber que na maioria das vezes sempre traz informação de um ano, tá? Então aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, tá? Às vezes pode parecer 1, 2, 3, 4, 5, tudo bem? E às vezes sempre pode mudar de cor, às vezes a linha aparece de outra cor e as barras também às vezes aparecem de outra cor, tá? Mas sempre a linha vai ser a temperatura, tá? E aqui sempre vai ser a chuva, certo? Se vocês olharem deste lado aqui, ó, ele está te trazendo informações de temperatura, né? Esse climograma geralmente vem, ele traz aqui, né? Essa informação, esse aqui não tem, né? Então, faltou um Tzinho aqui, ó, de temperatura. E desse lado aqui, a gente tem dados de chuva, certo? Então, por exemplo, se eu quero perguntar para vocês, quanto que foi a temperatura média, tá? Porque o gráfico, ele traz tanto temperatura média, quanto também o valor de chuvas no total daquele mês, tá? Então, se eu perguntar para vocês qual que foi a temperatura média, por exemplo, em março deste ano aqui, desse climograma. Então, vocês vão vir aqui na linha, daí vocês vão puxar aqui, ó. Bom, se aqui tá 28, mais ou menos 26 graus Celsius, certo? E se eu perguntar quanto que foi, quanto que choveu no mês de março? Então, vocês vêm aqui no março, olha a barra, daí vocês vão ver deste lado aqui, ó. 200, um pouquinho acima do 200, então 210 milímetros, tudo bem? Conseguiram entender? Então, sempre de um lado aqui, dados de temperatura, e deste lado aqui, dados de precipitação, tá? Professora, como que eu vou saber aonde é a temperatura e aonde é a precipitação? Vocês vão perceber que os valores de precipitação, eles são sempre maiores, tá vendo? Ó, 0, 50, 100, 150, e os de temperatura são menor. Mesmo porque, gente, é difícil você ter aqui, ó, 100 graus Celsius, 150 graus Celsius, né? Se tiver essas temperaturas aqui, a gente frita na Terra, né? Então, caso vocês tenham dificuldade de saber o que é temperatura e o que é chuva, todo climograma geralmente tem o T aqui, e desse lado vai ter o P de precipitação, mas também dá para vocês irem pelos valores, né? Vocês vão fazer exercício sobre isso nessa aula, e daí é só vocês verem que os valores menores sempre é a temperatura, tá? E os valores maiores vai ser chuva, tudo bem? Então, ó, vocês vão perceber que para cada climograma que a gente for analisar, a gente vai olhar aqui a questão das chuvas e também a questão de temperatura, certo? Barrinhas ou colunas azuis aqui, precipitação, e linha vai ser a temperatura, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa lembrar são as zonas térmicas da Terra, tá? Lembra na aula que a gente falou de latitude, que essa região aqui, ó, do globo, é a área mais que recebe de forma intensa, né, a radiação solar, tá? Então, a região, né, entre o Trópico de Capricórnio, tudo bem? Trópico de Câncer, desculpa, a gente tá falando da região norte, né? Essa região aqui, ó, de Trópico de Câncer com a região de Trópico de Capricórnio, a gente chama de zona intertropical, tá? Por que inter? Porque é entre os trópicos. E a gente vai ver que é onde a gente encontra os climas mais quentes da Terra, tá? Pode acontecer de uma região ou outra sofrer com aqueles fatores do clima, lembra que eu comentei com vocês? Mas para vocês não precisarem ficar decorando, já vale lembrar essa informação. Se está aqui na região intertropical, a maioria dos climas que tiver nessa região vermelhinha aqui, eles vão ser mais quentes, tá? Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico,
entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, a gente chama de zona temperada do sul e zona temperada do norte, tá? Essas regiões aqui, ó, são de médias latitudes, né? E a gente já sabe que a forma que a radiação solar chega aqui nessa superfície é de raios mais angular. Lembra que eu comentei? Então, quanto mais perto do próximo aqui dos polos, a temperatura vai ficando menor, né? Então, a gente sabe que aqui é uma região quente. Aqui a gente já tem áreas com temperaturas menores, tanto no norte quanto no sul, tá? E aqui, acima do Círculo Polar de Ártico, a gente sabe que é a zona polar e aqui também vai ser a zona polar, só que aqui recebe o nome de Ártica, desculpa, zona polar ártica, e aqui vai ser a zona polar antártica, tá certo? Então, se não me engano, tem um exercício na apostila de vocês que traz esse desenho do globo, vocês vão ter que preencher, tá? Vamos lá. Entendendo isso, pessoal, né? Entendemos o que é clima e as zonas térmicas do mundo, a gente consegue discutir cada tipo de clima, tá? O primeiro que a gente vai falar é o clima equatorial, tá? Então, vocês vão perceber que eu sempre trago um mapa de localização desse clima e um climograma de uma região que tenha esse clima, tá? Para vocês fazerem análise junto comigo, certo? Vamos lá, se é clima equatorial, é porque ele é perto da linha do Equador, tá? Então, vocês vão perceber, ó, que eles vão acontecer sempre em regiões, ó, aonde passa a linha do Equador, tá? Lembre-se que são áreas, né, próxima à linha do Equador, qual é a primeira coisa que a gente sabe? Baixa latitude são áreas de elevadas temperaturas, tá? Então, ó, a gente sabe que essas regiões que têm esse tipo de clima vai ter temperaturas elevadas, né? Olha aqui, ó, Boa Vista na Roraima, né? Olha lá, lembra que eu comentei com vocês? Ó, às vezes pode mudar os lados. Nesse climograma aqui, ó, a temperatura tá deste lado e a chuva tá deste lado, tá? Então, vocês só vão ter que analisar do lado diferente, certo? Bom, se é clima equatorial com temperaturas elevadas o ano inteiro, olha só a linha, ó, percebe que é uma constante, tá? A linha tá mais ou menos aqui, ó, entre 28, ela desce um pouquinho, depois ela sobe um pouquinho, né? Então, ó, é temperaturas altas o ano todo, certo? E também é uma região que chove muito, né? Porque a umidade aqui é muito grande, certo? Então a gente vai ver, ó, que nesses lugares você vai ter chuva o ano inteiro, tá? Então, ó, janeiro, fevereiro, março, vocês vão perceber que as colunas, elas sempre vão estar preenchidas aqui, tá? Alguns meses chovem mais, alguns meses chove menos, certo? Se a gente fosse classificar esse tipo de clima, a gente chamaria ele de clima quente e úmido, tá? O clima tropical, né? Gente, aqui, ó, esses nomes, eles sempre nos dão uma ideia da onde que tá a caracterização desse clima, tá? A região. Então, se é equatorial, é próximo da linha do Equador, né? Se é tropical, são regiões próximas aos trópicos, certo? Olha lá, não precisa decorar, só precisa entender, certo? A característica desse tipo de clima, gente, são duas estações bem definidas. Como assim, professora? As duas estações o quê? Duas estações do ano bem definida. Ou seja, você tem ali um inverno quente e chuvoso desculpa, um verão quente e chuvoso e um inverno de temperaturas amenas e seco, tá? A gente não consegue, por exemplo, sentir a primavera, né? Com as temperaturas um pouco mais amenas. A gente não consegue sentir, por exemplo, o inverno ou o outono, que também são aquelas estações de transição, né? Que são um pouquinho com temperaturas mais amenas, tá? A gente consegue sentir o verão e consegue sentir o inverno, tá? Não que não tenha essas estações, né? Todo lugar do mundo tem as 4 estações do ano, tá? O que eu quis dizer é que o verão e o inverno, eles são mais intensos, a gente consegue sentir com mais facilidade, tá? Então, ó, por exemplo, se a gente for olhar aqui a temperatura, os meses, né, de janeiro, fevereiro, novembro, dezembro, é verão no Brasil,
né? Então, ó, vocês vão ver que vai ter temperaturas mais elevadas, ó. 27, próximo a 25 graus Celsius, certo? E aqui no meio do ano, que é inverno, você tem uma queda um pouco da temperatura, ó, a barriguinha que faz a linha aqui, né? Se você puxar aqui, ó, chega próximo a 20 graus Celsius, né? Por mais então que seja inverno, que as temperaturas são mais baixas, não são temperaturas tão baixas, né? 20 graus Celsius não são temperaturas baixas para inverno, tá? Então, essa é a característica do clima tropical. E em relação à chuva, a gente percebe que chove mais no final do ano e no início do ano, que são os meses de verão, tá? Os meses de inverno a gente vê uma queda bastante, né, acentuada aqui, ó. Olha como cai bastante, né, a quantidade de chuvas, certo? Então, é um inverno de temperaturas um pouco mais amenas, né, próximo a 20 graus, e também pouca chuva, tá? Essa é a característica do clima tropical. Vocês viram que aqui, ó, a gente falou de Boa Vista, né, em Roraima, no Brasil, e a gente tá falando de Cuiabá, no Mato Grosso, região centro-oeste aqui do Brasil, né? Então, a gente tá falando de regiões do Brasil ainda, então tá um pouco fácil, né? O clima agora é subtropical, tá? Sub, pessoal, quer dizer abaixo, tudo bem? Abaixo dos trópicos, tá certo? Então a gente fala que é um clima de transição entre o tropical e o temperado, tá certo? Então esse clima ele vai acontecer, ó, próximas a essas regiões aqui, quando você está saindo de uma região muito quente, que é o clima tropical, para uma região que é temperaturas um pouquinho mais baixas, né? Tanto na região norte quanto na região sul, tá? Então, olha aqui, ó, onde ele ocorre, né? No caso do Brasil, vai acontecer aonde? Na região sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente fala que são os climas subtropicais, tá? E o que a gente percebe, gente? Ó, faz a comparação aqui com o Brasil. A gente até agora tá vendo só temperaturas, ó, de 20 a 25 graus, né? Ó, aqui o equatorial, ó, 28 graus. Conforme a gente vai indo mais para o sul, o que acontece com a temperatura? Ó, começa a cair, né? Por quê? Porque agora a gente está em regiões mais próximas do polo, né? Olha aqui, ó, na questão do Brasil, tá? Então, se antes eu tinha ali uma mínima de 20 graus, agora no clima subtropical a gente percebe o que, ó, temperaturas abaixo de 15 graus Celsius, tá? Então, é quando a gente começa a ver aqui bastante diferença de temperatura, né? Nos meses de inverno, principalmente, né? Lembre-se sempre que os meses de inverno, junho, julho, parte de agosto, tá? Então, olha aqui como a temperatura cria uma barriguinha também, igual na outra, né? Só que agora a gente vai ter temperaturas, ó, quando a gente puxa aqui no climograma, ó, próximos de 14, 15 graus, tá? E a gente fala que no clima subtropical a gente tem chuva bem distribuída o ano inteiro. Perceba que não fica um mês sem chover, ó. Só que chove relativamente pouco, né, comparado com os outros climas, né? As colunas elas ficam tudo aqui, ó, próximo a 50 a 100 milímetros, que é pouca chuva, tá? Então chove todos os meses, mas chove pouco, tudo bem? Essas são as características do clima subtropical, né? Que ele acontece aqui na região sul do nosso país, tá bom? Agora, gente, os climas que a gente vai ver daqui para frente não acontecem no Brasil. Então tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque os três primeiros, né, como eles ocorrem no Brasil, às vezes a gente tem mais facilidade para entender, tá? Agora os daqui para frente, eles não ocorrem no Brasil. Então é importante vocês prestarem atenção, certo? Bom, o clima mediterrâneo, vocês vão lembrar do rio não, né? Do oceano, né? Do mar Mediterrâneo, tá? Oceano não, pelo amor de Deus. O mar Mediterrâneo, que acontece aqui na região da Europa, tá? Então, é a diquinha, né? Clima Mediterrâneo, ele vai acontecer próximo aqui do mar Mediterrâneo, tá? Só que vocês têm que prestar atenção que ele também não vai ocorrer só nessa região, né? Olha as outras regiões que ele aparece no mapa. Parte daqui da região norte da África, né? Uma parte aqui do Chile, da Argentina, tá? Essa região aqui dos Estados Unidos também acontece, né? Essa região da Austrália também, tá?
Então, ó, esse é onde acontece os mares, onde acontece os climas mediterrâneos, certo? Gente, olha só que diferente, né? O que que acontece? Vocês têm que prestar atenção, né? Porque olha as informações que eu coloquei. Eu coloquei no clima mediterrâneo, o verão é quente e seco, né? Ele é diferente, né? Ele vai aparecer com características diferentes, porque a gente sempre fala que o verão é quente e úmido, o inverno é frio e seco. Ele vai ser o contrário, tá? São verões quentes e secos, tá? E invernos com temperaturas um pouco mais amenas, não vai ser aquelas temperaturas tão baixas, certo? E o verão, gente, vai ser úmido, ele é o inverso, tá? E daí, quando vocês olham esse gráfico, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Porque se lembre, gente, se é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Lembra que é sempre o contrário, né? A gente ainda não viu os movimentos, né, de translação da Terra quando a gente explica as estações do ano, tudo bem? Mas acredito que em algum momento, lá no Fundamental 1, vocês já tenham visto essa informação, certo? Então, o que que acontece? É sempre o contrário, tá? Então, quando a gente vai fazer a análise do gráfico, a gente tem que tomar cuidado se a gente está falando de hemisfério norte ou hemisfério sul, tá? Porque o que eu comentei com vocês, ó, prestem atenção, que os meses de inverno no Brasil é junho, julho, agosto. Então, a gente sempre percebe que no meio do ano, quando a gente faz a análise do climograma, o que acontece? A linha da temperatura, ela sempre cai, né? Por mais que um clima seja quente o ano inteiro, vocês vão perceber que sempre quando a gente está falando de hemisfério sul, no caso, por exemplo, do Brasil, aqui no meio do ano, ó, junho, julho, agosto, a temperatura ela tende a fazer isso aqui, a linha, né? Ela tem essa queda, tá? Só que agora, quando a gente está falando de hemisfério norte, os meses de junho, julho e agosto é verão, né? Porque é o contrário. Se é inverno no Brasil, se é no inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte, tá? Então tem que tomar cuidado, porque dá a impressão aqui, ó, quando a gente olha, se a gente fazer a interpretação errada, daí a gente vai fazer, nossa, olha só, no meio do ano, o inverno é super quente, olha a temperatura aqui, ó, chegando quase perto de 25 graus Celsius. E não, tá? É o contrário, tudo bem? Entendendo isso, então, ó, verões quentes e secos, tá? Então, ó, junho, julho e agosto, que é verão no hemisfério norte, vocês vão ver que tem temperaturas altas, né? E o que que acontece com a chuva aqui, ó? Diminui, né? É o contrário. Então, a gente vai ter verão seco, tá? E o inverno com temperaturas mais amenas e mais chuva, tá? Então, sempre quando vocês verem o contrário aí, né? Verão seco e inverno úmido, a gente está falando do mar Mediterrâneo, tá? Esse tipo de clima, né? De verão seco e inverno úmido, ele favorece alguns cultivos. Então, vocês vão perceber que geralmente essas regiões têm produção de uva e produção de azeitonas, tá? Principalmente aqui na região do mar Mediterrâneo, tudo bem? E também vocês vão ver aqui que, por conta de ser um verão quente e seco, ele acaba favorecendo queimadas. É muito mais fácil você ter queimadas naturais nessas regiões, tá certo? Clima temperado, pessoal. Então, lembre-se que a gente está falando já agora das regiões de média latitude, né, do nosso mapa. Esse tipo de clima aqui, a gente fala que as 4 estações são bem definidas, ou seja, a gente consegue sentir as 4 estações. A gente sabe quando é a primavera, a gente sabe quando é o verão, a gente sabe quando é o inverno e a gente sabe quando é o outono, tá? Então, ó, leiam aqui junto comigo, né? O clima temperado se caracteriza por apresentar as 4 estações do ano bem definidas. A paisagem, portanto, é marcada por cada estação: primavera florida, verão quente, outono em que as folhas caem e o inverno com neve, tá? Só que, gente, dentro do temperado, a gente tem mais 2 classificações. Sei, chato, né? Mas vão anotando aí porque não é difícil, certo? A gente tem dentro do temperado o temperado oceânico e o temperado continental, tá? Isso daqui tá facinho, né? Aqui é a localização do temperado oceânico. Se é oceânico, ele é perto do mar, né?
ele é perto do oceano, certo? E se é temperado continental, são áreas mais dentro do continente, certo? E o que acontece? Lembra lá da aula de maritimidade e continentalidade, né? Se vocês se lembrarem dessa aula, o temperado oceânico, aquele que é mais perto do mar, você vai ter temperaturas mais amenas. A temperatura nesse clima vai variar menos durante o dia, durante o ano, tá? Agora, o temperado continental, como ele está longe do mar, ele vai ter mais amplitude térmica. Então, as temperaturas aqui elas vão ser um pouquinho mais rígidas. É só essa a diferença que vocês têm que saber, certo? Clima temperado é o clima que a gente consegue sentir as 4 estações bem definidas, certo? Daí, dentro de temperado, eu tenho o oceânico e eu tenho o continental, certinho? Quanta coisa, professora! É bastante coisa, mas quando a gente vai analisando o climograma, quando a gente analisa a localização, não precisa decorar, né? Na verdade, estão só criando aí relações, certo? Vamos lá. Clima subpolar, tá? O subpolar a gente fala que é uma área de transição entre o temperado e o polar, tá? Então aqui, ó, saindo de uma região que é menos fria, uma região extremamente fria, tá? E vocês podem ver aqui, ó, se localiza basicamente na região do Canadá, né? Norte da Europa, parte da Rússia aqui, tudo bem? Então, esse é o clima temperado, tá? E a gente vai ver que pela primeira vez começa a aparecer temperaturas abaixo de zero, tá? Então, a gente pegou aqui o exemplo do Canadá, certo? Ó, latitude 73 graus norte, né? Então, ó, 73 é bem latitude, alta latitude, né? De média para alta latitude, tá? Então, o que a gente vai perceber, gente? Que a primeira vez começa a aparecer temperaturas abaixo de zero. Olha lá que importante. Lembra que eu falei? Quando é hemisfério norte, é verão, né? No meio do ano. Então, é a única região do ano, né? A área do ano, ó. Junho, julho, agosto, que a temperatura fica acima de 0 graus, né? E depois a gente vê aqui que cai de novo essa temperatura, certo? Então, não é uma região extremamente polar, tá? Porque aqui, em algumas partes do ano, você tem temperaturas positivas, que a gente fala que é acima de 0 graus, tá? Mas a maioria do ano são temperaturas negativas, tá? Clima frio de montanha, gente, são climas frios, né? Só que a gente tem que lembrar de relacionar com altitude. Lembra que eu comentei com vocês, né? Quanto maior é a altitude, menor a temperatura, né? É inversamente proporcional, tá? Então, é o clima que vai acontecer nas montanhas. Tanto que vocês conseguirem, né, fazer aqui a localização, quando a gente falou de relevo, né, das cordilheiras que tem no mundo, né? Na onde que vai acontecer esse clima? Nos dobramentos modernos, tá? Então, a gente vê aqui, ó, a Cordilheira dos Andes, certo? O Monte Kilimanjaro aqui, a Cordilheira do Himalaia, tá? São onde vai acontecer as montanhas, certo? Então, a gente pegou aqui uma região da Áustria, tá? E a gente vai ver aqui, ó, temperaturas também, ó, de novo, abaixo de zero, certo? E no meio do ano aqui, temperaturas um pouquinho mais elevadas. Se a gente tivesse fazendo análise, por exemplo, de uma região do Cordilheira dos Andes, a gente ia ver o inverso, né? Que nessa região aqui, ó, no meio do ano, a temperatura ia ser mais baixas, né? E aqui no final e no meio do ano, temperaturas mais elevadas, porque é o contrário, né? Hemisfério sul, o verão acontece no final e no início do ano, tá bom? Então, esse é o clima das montanhas. Agora, o clima polar, que a gente está falando de regiões no extremo, né? Tanto o extremo aqui, o polar ártico e o polar antártico, tá? Extremamente frio, tá? E temperaturas abaixo de zero. Então, são temperaturas ainda mais baixas do que o subpolar, tá? E como a gente está falando da Groenlândia, que é na região norte, tudo bem? A gente vai ver que as maiores temperaturas vão se concentrar aqui em junho, julho e agosto, porque é verão nessas regiões aqui. Tá bom, pessoal? Extremamente frio e temperaturas, a maioria do ano, as temperaturas são abaixo de zero, certo?
E para finalizar a aula de hoje, o clima desértico, tá? Pessoal, é muito importante vocês anotarem aí que deserto não está associado à temperatura, tá? É muito comum a gente fazer isso, né? Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em gente com sede, gente com a língua de fora, né? Passando calor. E não necessariamente, tá? Porque existem desertos quentes e existem desertos frios, tá? Que são extremamente frios, com temperaturas abaixo de zero, tá? Então, ó, se vocês conseguirem enxergar nesse mapa, esse mapa também, ó, aonde é vermelho escuro, né, são os desertos quentes. E aonde você tá vendo aqui um rosinha, ó, são os desertos frios, certo? Se você quiser saber o nome deles, por exemplo, na nossa região não, né? Mas, por exemplo, na América, a gente tem o exemplo do deserto frio, né? Tanto da Patagônia quanto o deserto do Atacama. São desertos frios, tudo bem? Só para explicar que eu não expliquei direito, né? Então, o clima desértico não está associado à temperatura, mas assim à ausência de água, certo? Então, não é aquela ideia de muito calor, tá? Então, sempre quando a gente fala de desertos, a gente está falando de ausência de água e não de temperatura, tá? Tanto que a gente tem os desertos quentes e os desertos frios, tá? Os desertos quentes podem chegar ali até 50 graus Celsius por dia, e os desertos de frios também pode chegar abaixo de zero, tudo bem? E a gente tem aqui dois exemplos, né? Aqui é o deserto da Patagônia, por exemplo. Se vocês olharem lá no fundo, ó, tem neve, tá? E a gente sempre fala, né, que os desertos frios, eles são mais rochosos, tudo bem? E os desertos quentes, eles são mais arenosos, né? Que tem a presença da areia, que é geralmente o deserto que a gente está acostumado, que vem na nossa cabeça, tá? Então, os climas desérticos são aqueles que não vai ter, né? Que vai ter elevada temperatura ou baixa temperatura, né? Só que não vai ter chuva. Aquele climograma vai ser totalmente sem chuva ou com um pouquinho só de chuva, tá certo? Terminamos. Certo, pessoal. Hoje não tem muita coisa, a gente está finalizando a apostila, né? A gente praticamente fez todos os exercícios já juntos, certo? Então, as atividades que vocês têm que fazer é o 2 e o 3 de casa, tá? Da página 242 da apostila, que daí depois a gente corrige juntos nas aulas online, tudo bem? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o tema de hoje ou sobre os exercícios, esses são os dias e os horários que eu estou à disposição para vocês tirarem dúvida no WhatsApp, tá certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar mensagem. Bons estudos, pessoal. Até mais.